E se a história que a gente aprendeu na escola não for a história completa? Hoje, vamos mergulhar em algumas descobertas feitas na África que desafiam tudo o que a gente achava que sabia sobre as nossas origens e que revelam um passado muito mais estranho do que se imagina. Pois é, a história da humanidade parece bem conhecida, né? Mas e se estiverem faltando capítulos inteiros? E se as pistas para esses capítulos perdidos estiverem escondidas bem debaixo do nosso nariz o tempo todo? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Ok, antes da gente mergulhar de cabeça no desconhecido, vamos só relembrar a história oficial, aquela base que a ciência nos ensina sobre de onde viemos. Esse aqui é o ponto de partida que todo mundo conhece, a savana africana, aquelas paisagens imensas, é ali o cenário onde a nossa jornada como espécie começou. A linha do tempo parece bem clara, bem linear, desde os nossos ancestrais mais antigos, como os Sahelanthropus, passando pela famosa Lucy até o surgimento do Homo sapiens. Parece uma história de progresso constante. Só que é aqui que essa narrativa começa a ter umas rachaduras. É exatamente aqui que a história fica realmente intrigante. Porque espalhadas pela África, a gente encontra algumas descobertas que simplesmente não se encaixam nessa linha do tempo tão organizadinha. Vamos começar pelas evidências físicas. Artefatos de pedra e metal que, pela idade e pela complexidade deles, desafiam a lógica e a cronologia que a gente conhece. Tenta imaginar a cena. Mineiros, lá nas profundezas da Terra, encontram umas esferas de metal perfeitas, sabe? Algumas até com sulcos precisos em volta. Elas parecem ter sido feitas por mãos inteligentes. Mas o verdadeiro choque não é o que elas são, é de quando elas são. 2,8 bilhões de anos. Nessa época, a vida na Terra era microscópica. Não existia animal, não existia planta complexa e muito menos alguém para criar esferas de metal com essa precisão. A pergunta que não quer calar é: como isso é possível? E olha, as esferas são só o começo. Na Nigéria, por exemplo, as pirâmides de barro de Nansud indicam uma arquitetura complexa que pode ser mais antiga que a do Egito. E por todo o continente, lendas e achados falam de túneis subterrâneos, sugerindo que civilizações inteiras podem ter vivido escondidas sob nossos pés. Mas as anomalias não estão só na Terra, não. Elas também ecoam através do tempo, em histórias que foram passadas de geração em geração. Agora, vamos sair do chão e olhar para o céu. Vamos falar de culturas antigas que sabiam mais sobre as estrelas do que seria possível para a época delas. O povo Togon, do Mali, é um exemplo fascinante. As tradições orais deles, passadas por séculos, continham informações precisas sobre estrelas que a ciência moderna só foi descobrir no século XX. E é aqui que o mistério se torna inegável. Como os Dogon sabiam da existência de Sirius B, uma estrela que é invisível ao olho nu, e não só isso, eles descreviam a estrela como super densa e pesada, que é exatamente o que a gente hoje sabe que é uma anã branca, o núcleo de uma estrela morta. A precisão, como a gente pode ver na comparação, é simplesmente impressionante. Para os Dogon, a resposta não vem da Terra. Eles afirmam que esse conhecimento todo foi um presente de seres anfíbios que vieram das estrelas, os Nomos. Uma explicação que deixa o mistério ainda mais profundo. E os Dogon não estão sozinhos nessa história. No sul da África, as lendas Zulu falam dos primeiros povos gigantes que teriam vindo das estrelas para minerar ouro numa escala industrial, muito antes de qualquer tecnologia humana conhecida. Então a gente tem objetos impossíveis e um conhecimento impossível. A história oficial não consegue explicar. Isso levou alguns pesquisadores a uma teoria que, para muita gente, parece ficção científica. Agora, vamos entrar numa ideia bem controversa, mas que tenta conectar todos estes pontos. A teoria de que não estávamos sozinhos na nossa jornada evolutiva. A ideia é simples. E se o nosso desenvolvimento como espécie teve um empurrãozinho? Uma ajuda de fora que acelerou a nossa evolução e o nosso conhecimento, por motivos que ainda são um mistério. Os defensores dessa teoria apontam para as antigas minas de ouro sul-africanas, para o calendário de Adão, um círculo de pedras que pode ser dezenas de milhares de anos mais antigo que Stonehenge, e até para mistérios no nosso próprio DNA. Para eles, isso tudo não são coincidências, mas sim peças de um quebra-cabeça cósmico. E o que a gente faz com todas essas informações? Elas nos mostram que a história da humanidade não é um livro fechado. Pelo contrário, parece que está cheia de páginas em branco e capítulos misteriosos.
No fim das contas, não importa muito a explicação final. As esferas de Klerksdorp, o conhecimento dos Dogon, as minas antigas, todos nos mostram que a nossa história é incompleta. Talvez existiram civilizações inteiras que foram simplesmente esquecidas pelo tempo. E essa é a pergunta que fica no ar. Se só essas poucas pistas já sobreviveram, o que mais será que está enterrado sob as areias do tempo? Talvez a verdadeira história da humanidade ainda esteja esperando para ser descoberta. A busca por respostas, ela está só começando.